5 segundos. Então, vamos lá. Saudações a todos. Quero mandar aqui um abraço aos meus colegas profissionais inscritos no CREA-GEO, espalhados pelo nosso grande estado de Goiás, nos nossos 246 municípios. Quero agradecer aos nossos convidados, os representantes nessa live de hoje do Entorno de Brasília, meus colegas Alan Lopes, Klein Fábio, é isso ou é Fábio Klein? Klein Fábio? É Fábio Klein, amigo. Fábio Klein, Silas Negreiro e Clemenceau. Meu nome é Peterson Caparrosa, sou candidato à presidência do CREA aqui do estado de Goiás, e hoje nós vamos bater um papo aqui com os nossos colegas do Entorno de Brasília, das cidades de Cristalina, Lusiânia, Formosa e Águas Lindas, para a gente escutar os anseios de quem está ali próximo da capital federal, de quem está numa região que é carente de infraestrutura, mas que demanda investimentos pesados para que isso aconteça, uma região do estado que, por vezes, e é curioso quando a gente observa que parece que quando você vai caminhando para o nordeste de um estado ou nordeste de um país, parece que é um pouco esquecido pelos governantes e por aqueles que deveriam estar zelando pelo crescimento dessas regiões dos nossos estados, do nosso país. Eu vou deixar vocês se apresentarem e depois eu farei a minha apresentação, algo breve para que os nossos telespectadores do YouTube possam conhecer cada um de vocês. Farei minha apresentação em seguida e a gente começa com a dinâmica da nossa transmissão online de hoje. Vamos começar com o Alan, por ordem alfabética. Boa noite, pessoal. Eu sou Alan Menezes Lopes, atuo em Goiás, mais particularmente em Águas Lindas, e na minha área de formação, na nossa área de formação de engenheiro civil, é muito interessante a gente poder estar debatendo e discutindo ideias, né, para aprimorar a nossa classe e estar mais unido aí. Junto com o Peterson, a gente vai procurar explanar algumas coisas, dúvidas nossas e dos colegas, né, para a gente tomar a melhor decisão possível aí nas eleições. Obrigado, Alan. Clemenceau. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Eu sou o Clemenceau, mais conhecido como Kaká. Sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. E é o que o colega Alan falou. Achei interessante essa proposta dessa live, para que a gente possa estar levando na verdade, recebendo, ouvindo do Peterson o que ele pensa, o que ele acha, né, quais são suas ideias, seus ideais, suas propostas aí para caso ele venha a ocupar a presidência do CREA. E aí isso é importante. Eu acho que vai ser muito bom essa iniciativa. E espero que os outros profissionais, os outros candidatos também tenham iniciativas como essa, que eu acho que isso vem a enriquecer o nosso CREA, enriquecer os profissionais. Então, eu quero parabenizá-lo por estar tendo essa iniciativa e que os outros tenham também, que a gente está aí aberto aí para participar e dos outros, né, dos debates com os outros profissionais também. Maravilha. Klein. Boa noite a todos. Edson, tenho a agradecer a você por essa oportunidade de estar aqui. Sou um engenheiro agrônomo atuante aqui na região de Cristalina. Sou professor de agricultura. Quero ouvir as novas mudanças, como é que vai ser o nosso desenvolvimento e trazer benefícios à nossa classe de engenheiro. É isso aí, meu amigo. Obrigado. Silas. Opa, boa noite a todos, boa noite ao Peterson, boa noite aos meus amigos aí de classe, de categoria, né? Me chamo Silas, eu sou engenheiro civil, residente na cidade de Formosa. Eu achei interessante esse convite do Peterson, porque o princípio da democracia é o diálogo, né? A gente poder entender e compreender todas as propostas de todos os candidatos. Então, eu estou tirando o meu chapéu, desde já, agradecendo a essa oportunidade que o Peterson está concedendo a nós, né? Como o nosso estado é muito grande, então fica meio difícil a gente conseguir algumas reuniões em Goiânia e etc, né?
Maravilha. Então vamos lá. Silas, aí só desabilita seu microfone, por favor. Bem, colegas, uma apresentação rápida de quem eu sou. Primeiro, eu reforço o agradecimento de vocês, disponibilizar esse tempo. Essa proposta é exatamente nessa linha, Silas, a gente tentar conversar com o máximo de profissionais possíveis no Estado, evitando esse deslocamento. Até porque nós estamos em época de pandemia e está difícil para fazer reuniões presenciais e até mesmo por questões financeiras, oriundas desse problema que a gente está vivendo, provocar esse deslocamento. A ideia dessas teleconferências é exatamente nessa linha que vocês colocaram. A gente reunir a pluralidade de profissionais que há dentro do nosso conselho para debater o que é necessário, principalmente em ano eleitoral, Clemenson. Eu sempre penso no seguinte, passam-se 3 anos, nós reclamamos durante 3 anos, e na hora que chega a oportunidade de mudar ou dar a oportunidade do novo, e não falo do novo em idade, é novo em oportunidade. Administrar o nosso conselho, Alan, a gente às vezes deixa de votar, ou deixa de participar do debate, ou deixa de fazer igual vocês bem disseram, convidar os candidatos a apresentar suas opiniões. E por que eu, Peterson Caparrosa, engenheiro eletricista graduado pela PUC, especialista em gestão de negócios, controladoria e finanças corporativas, estou cursando um MBA na área de investimentos e private banking, comecei um mestrado na Universidade Federal de Goiás, na parte de regulação do setor elétrico, trabalhei por 13 anos na Celg, Klein, até ela ser privatizada, peguei meu chapéu e saí, porque o modelo de privatização aqui do nosso país, ele não privilegia o consumidor, e a gente está vendo, nós estamos pagando caríssimo isso agora. Eu fiz essa previsão, Alan, lá no início, senti muita falta do CREA como uma voz que podia estar participando desses debates relacionados à privatização de setores públicos que envolvem a nossa classe. Tá? Eu percebi que nós estamos órfãos, e no momento, talvez um dos momentos mais difíceis que a engenharia tem vivido, que é dos últimos 7 anos para cá, quando houve a queda do investimento em infraestrutura, paralisação de obras, Operação Lava Jato, Petrolão, Eletrolão, ou seja, os escândalos de corrupção que penalizaram as empresas de engenharia, que deveria ser punida apenas os corruptos e não os profissionais envolvidos no processo produtivo, mas foi feito ali um grande caldeirão e todo mundo foi cozido, para não dizer fritado, no jargão popular, nessa situação. Colegas desistindo da profissão de engenharia para ser motorista de aplicativo, e às vezes aquela falta de expectativa que a gente tem no dia a dia profissional. Eu já trabalhei na área contábil, eu já trabalhei na área de projetos dentro da Celg, na parte de comissionamento de subestações, fui assessor de diretoria, fui assistente direto de 2 diretores dentro da Celg na época, um do diretor financeiro e outro do diretor de regulação, já trabalhei na área de telecomunicações, ou seja, eu tenho um pouco de passagem tanto na esfera pública quanto privada, desde o chão de fábrica até uma sala antes de me tornar diretor de uma empresa, de uma grande empresa. E tudo isso conquistado, e acredito que vocês estão nesse mesmo leque, com esforço, trabalho, sem precisar fazer proselitismo ou bajular ninguém, só pelo empenho profissional e demonstração que você é capaz de fazer um bom trabalho sem precisar vender alma para quem quer que seja. Então, esse é só um pouco de quem eu sou, para que a gente possa começar a estabelecer esse diálogo, para a gente poder começar a debater o nosso conselho, porque igual o Klein falou, a gente precisa da mudança, a gente precisa não só da mudança, Klein, porque mudar por mudar é simples, a gente precisa da evolução, e da evolução que venha como uma revolução. Estou aberto às perguntas, aos questionamentos, se o Clemenson quiser começar, que ele já tinha dado uma breve, fica à vontade. Então, uma das, como eu havia comentado, durante a semana eu conversei muito com alguns colegas profissionais e as questões que eu vou colocar aqui são questões levantadas pelos profissionais aqui da minha cidade, Lusiânia. A primeira delas é a questão muito falada, muito polêmica, seria o livro de ordem. Porque, veja bem, o que acontece em relação ao livro de ordem? Os profissionais, eles questionam muito, uns questionam o porquê do livro de ordem, se realmente há necessidade do livro de ordem, ou qual a real finalidade do livro de ordem, e outros até o excesso ou a falta de controle para quais obras devem ser. Até quando a gente fala da vida pública, né, dos profissionais que trabalham na vida pública, na prefeitura, por exemplo,
às vezes você tem que fazer muitos livros de obra, são muitas obras, e aí acaba que você toma muito do seu tempo. Então, é uma coisa que eu acho que a gente precisava ser revista, enfim. E aí a gente queria ver a opinião sobre isso. Então vamos lá. Só fecha o seu microfone para a gente evitar retorno. Livro de ordem. O livro de ordem, ele, se eu não estou enganado, ele começou a funcionar efetivamente em 2018 ou 2019, com todas as polêmicas inerentes a ele, certo? Exatamente as primeiras perguntas. Quais são os tipos de serviços que têm que ser preenchidos? Há uma nota técnica do CREA, que se não estou enganado é a nota técnica 20, estabelece quais são os serviços, por exemplo, laudo, avaliação, perícia, obras, por exemplo, o engenheiro civil no seu canteiro de obras ele tem que preencher, tá? Execução de obras de natureza elétrica, ou seja, há um conjunto ali de trabalhos que, em tese, a gente tem que cumprir preencher nesse livro de ordem. O que eu observo, Clemenceau? Qual que é a injustiça que há nisso? É a forma como foi implantada. Porque o CONFER baixou a resolução determinando a obrigatoriedade. Só que não são todos os CREA do país que têm. Goiás tem ele implantado praticamente em 100%. A tecnologia já está toda pronta. Em outros estados aqui vizinhos não tem. Então, por exemplo, o Klein quer fazer o serviço dele aqui em Goiás, ele é obrigado a executar livro de ordem. O Alan precisa acompanhar uma obra fora do estado de Goiás, num outro estado, ele já não é obrigado, mas aqui ele é. A primeira coisa que eu critico é a ausência de isonomia, de equidade. A gente só poderia começar a falar em cobrança de livro de ordem no momento em que todos os conselhos do país estivessem com a ferramenta aplicada, para dar o tratamento igualitário. Eu não posso cobrar de você aqui o que não é cobrado de outro conselho aqui vizinho nosso. Então, por aí já começa um tratamento diferenciado. Outra coisa que me chama muito a atenção, e eu tenho comentado muito isso, é que o livro de ordem, da forma como ele está sendo visto, tá? E não estou dizendo que é algum tipo de irregularidade ou algum tipo de ausência de zelo por parte do nosso conselho aqui de Goiás, mas da forma que eu estou vendo, ele vai vir para regularizar os acobertadores na hora de pedir CAT. O cidadão não executa a obra, certo? Ele contrata um terceiro, o terceiro vai lá e faz para ele simplesmente assina uma ART, pede para esse terceiro não habilitado, não capacitado, certo? Não treinado, para tirar fotos. O que o livro de ordem, em um determinado momento, pode se resumir a isso, uma comprovação de que o serviço foi executado, você preenche algumas linhas, registra aquilo ali, futuramente vira uma certidão de acervo técnico. Aonde que está a justiça nisso, Clemenceau? Em vez de você dispor de mecanismos computacionais, que o profissional ele possa executar o trabalho, a primeira coisa que a ART já é um contrato. Um contrato, por si só, ele tem direitos e deveres. O descumprimento ou qualquer preenchimento fora da realidade dos fatos da ART incorre em um crime. Incorrendo em um crime, você vai ter que passar como profissional em quais esferas? Na apuração administrativa, civil e criminal, que pode culminar com suspensão, cassação de registro. Certo? Você tem uma outra dificuldade que eu fico pensando, aí eu já pego o livro de ordem e já engato com a CAT, porque parece que está tudo interligado nesse contexto. Você presta o serviço, executa o serviço, é fiscalizado por quem contratou para executar o serviço, mas quando você vai emitir a sua certidão de acervo técnico, você vai precisar de um outro profissional assinar a sua CAT para você ter direito a uma certidão que é sua. E mais ainda, Alan, Silas, Klein, Clemenceau. A gente tem que pagar para ter a certidão de acervo técnico, que é algo que é um currículo. Você forma o seu currículo já pagando a sua ART, executando o trabalho, e ainda você tem que pagar para ter uma certidão de acervo técnico. Isso é um absurdo. Isso eu digo que chega a ser quase que bizarro, uma situação como essa. Tá? Livro de ordem, na minha concepção, para não fugir da sua pergunta. Enquanto não for implementado de maneira igualitária em todas as unidades da federação, eu penso seriamente na ideia de suspender a utilização dele. Tá? E estudar um mecanismo paralelo que possa substituir, dando a garantia necessária de que quem executou o trabalho, claro, isso eu vou ter que propor ao CONFER. Eu vou fazer a proposta ao CONFER e vou justificar tecnicamente o porquê. Porque eu não vou penalizar, eu não poderei penalizar os meus colegas do Estado de Goiás em detrimento
de outros estados que não estão praticando da mesma forma, quer seja por questão orçamentária, quer seja por dificuldade tecnológica, quer seja por qualquer outra. Não quer dizer porque eu tenho a estrutura, eu vou colocá-la em funcionamento antes da hora. Esse recurso que está sendo despendido nisso aí pode ser utilizado em outras atividades que o Conselho está precisando. Então, eu acredito que o livro de ordem, da forma como ele está sendo feito, ele está trazendo mais burocracia dentro do processo do que solução, porque te toma um tempo desnecessário. Eu vou pegar para os nossos 3 civis aqui, que é o Alan, o Silas e o Clemenceau. Imagina vocês dentro de uma obra, na construção de um prédio, além de preencher o diário de obra, que é uma obrigação de vocês ainda terem que preencher o livro de ordem. Então, vocês vão ter que fazer diário de obra 2 vezes. Uma vocês fazem dentro da sua obra e outra vocês têm que fazer para mostrar para o CREA que vocês estão executando uma atividade que já foi executada dentro da obra. Se a gente configurar, se ficar configurado, está tendo falsificação de informações, aí, Clemenceau, eu vou ter que ser muito duro, na minha opinião. O colega que fizer isso, ele tem que responder da forma mais dura que tiver na lei. A gente tem que sempre partir de que todos os profissionais, todo profissional independente do conselho, ele age de boa fé. A gente tem que acreditar que as pessoas estão agindo de boa fé até que seja dada o benefício da dúvida. E se o benefício da dúvida for configurado numa situação como essa, aos nossos convidados aqui no Tom de Brasília, é todo o rigor que a lei tiver. E o CREA não tem que ter complacência e dó de uma pessoa que fizer isso, não. Então, livro de ordem é uma burocracia que eu entendo que tem que ser revista, e já desde o primeiro dia de mandato, de quem for, né, o próximo presidente do nosso conselho. Respondi a sua pergunta, Clemenceau? Alan, Klein ou Silas, quer fazer a próxima? Alan. Deixa eu até pegar aqui. Interessante você tocar nesse assunto do livro de ordem, até mesmo o acervo técnico, né, ser cobrado novamente, sendo que a gente já paga RT, paga várias coisas ao CREA, né, sem ter o devido retorno. Entrando nessa seara um pouco, eu gostaria de abordar a primeira pergunta, né? Por exemplo, eu sou um profissional, eu tenho a empresa Ireli, perfeito? Eu já pago a minha anuidade de profissional e eu tenho que pagar a minha anuidade da empresa, que se torna extremamente oneroso, né? Visto que a anuidade da empresa é bem mais alta do que a anuidade do profissional. Sendo que uma Ireli, pela sua definição, a empresa de um sócio só, de uma pessoa só. No caso, eu e o profissional. E assim, várias empresas têm passado por isso, os colegas têm questionado. Porra, o CREA não faz nada, o CREA não faz nada. Só cobra e não tem benefício, não tem retorno. Eu falei, cara, inclusive eu participo de outros grupos de âmbito nacional na engenharia civil, que alguns colegas devem conhecer, por exemplo, o Plantão Engenharia, que é um grupo pago, né, que a gente troca ideias, troca, né, vários conhecimentos em si, tem profissionais renomados nesses grupos, e que esse questionamento vem à tona constantemente, né, pô, a gente paga e não tem o retorno devido, né, fizeram até uma charge que, assim, infelizmente, a gente tende a concordar com algumas brincadeiras que não seja, que eu não vejo como brincadeiras de mau gosto, mas que, tipo assim, vantagens em se pagar a anuidade do CREA, listaram 10, tá as 10 em branco. Vocês devem ter visto isso. Então, nesse âmbito, eu gostaria de saber, Peterson, se tem alguma proposta em relação a isso, né? De otimizar essas cobranças, por exemplo, nesse caso, né, em específico, para ficar mais claro. Depois eu faço outra pergunta. Vamos lá, Alan. Esse pensamento seu é o pensamento que eu tenho. Quando eu saí da Faculdade de Engenharia Elétrica, eu me interessei muito pela parte de gestão de negócios, gestão financeira, certo? Coisa que engenheiro tem que saber. A gente tinha que estar preparado lá dentro da nossa faculdade para administrar recursos, né? Porque a gente é muito bom para administrar recursos de terceiros, cumprir cronograma, mas na hora que a gente para poder analisar recursos próprios, a gente tem uma certa dificuldade, tá? O que eu entendo que deveria acontecer numa situação como essa? O mundo ideal. Você, profissional de engenharia, tem uma empresa de engenharia individual, executando atividade de engenharia individual. Deveria pagar apenas uma anuidade.
Apenas uma. A que for mais cara. Obviamente, porque o conselho precisa ter seu caixa para poder dar conta das demandas do dia a dia. Tá? Só que o que acontece na realidade? Eu vou tentar compartilhar uma tela aqui, Alan. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu verificar qual é a resolução. Deixa eu ver se é essa daqui. Essa daqui, ó. Vocês devem estar vendo aí que é a resolução 1066, no seu artigo 7º, que estabelece aqui, ó. É facultada ao CREA a concessão de desconto de até 90% do valor da anuidade nos seguintes casos, inciso 2º, empresário individual, desde que a respectiva empresa esteja quite com o CREA. Com isso, Alan, essa política, ela tem que ser implementada. Isso, se eu não estou enganado, a gente teria até que rever se ela já não está em vigor. Se você, que na sua empresa registrada o CREA, você teve o benefício de 90%. Não teve? Então nós temos que começar a lutar por isso aí, meu compadre, porque, eu vou chamar de compadre, porque é o hábito que eu tenho às vezes de conversar. Meu ilustre colega, você vai me passar depois essa demanda sua, que independente de qualquer vitória, eu quero depois analisar isso dentro do meu conselho, assim que passar o período de campanha, porque eu não posso me envolver com nada agora nesse período de campanha para não configurar compra de votos e coisa dessa natureza. Porque a resolução é clara, nós temos o dever de cumpri-la. Tá? Se o desconto não existe, ele tem que ser implementado, porque a resolução fala que é facultado. Certo? O conselho pode conceder ou não. Agora, no momento que a gente está vivendo, na crise econômica que a gente está vivendo aí desde 2017 ou 2018, a gente penalizar o empresário individual, o microempresário da área de engenharia, com uma anuidade integral, eu entendo que não é estimular a economia, pelo contrário, é estrangulá-la. É você criar dificuldade para o crescimento profissional. Tá? Eu entendo que numa situação como essa, é implantar o desconto teto de 90%, não há o que discutir, e se trabalhar pela seguinte situação, é empresário individual registrado no CREA, e a empresa registrada no CREA ele vai poder pagar apenas, ele vai optar por uma das anuidades, aquela que for maior, e tende a ser, até onde eu posso, pelo que eu entendo, é da pessoa jurídica. Porque, inclusive, você é o responsável técnico por ela, você paga a sua anuidade de pessoa física, ou você tem que se manter sempre adimplente com a sua anuidade da pessoa jurídica, para não ter problema com a da física. A gente poderia criar uma amarração jurídica no seguinte aspecto: você ficará desobrigado de pagar a sua da pessoa física, mas terá que pagar o da pessoa jurídica. Se você não pagar da pessoa jurídica, aí você vai pagar as duas. Até para estimular o quê? A você, Alan, empresário individual de responsabilidade limitada, a manter a anuidade da sua pessoa jurídica sempre em dia. Porque senão a sua penalização vai ser o quê? Pagar PJ, PF, mais as correções de multa e juro. São caminhos que a gente tem que construir na seguinte situação: CONFEA, isso tem que ser proposto do presidente do CREA ao CONFEA, isso vai ser levado ao plenário, e o plenário vai votar. O que eu entendo, para não estender muito na resposta, é que a provocação tem que ser feita no Conselho Federal, Alan. A gente tem que manifestar para o Conselho: olha, nós não podemos mais penalizar os profissionais por causa disso aqui. A nossa proposta é essa. Vamos colocar em prática? E começar um processo de negociação, a boa negociação, a boa política, dentro do nosso Conselho Federal, para falar: olha, isso aqui tem que ser implementado. Isso acontece em outros conselhos, certo? Eu tenho uma amiga que ela é da área de biomedicina, ela é indignada com essa dupla cobrança. Não é só o nosso conselho que tem essa prática, não. Outros também o fazem. Mas é um trabalho que a gente tem que começar. E começar de provocação. E se não está sendo aplicado esse desconto que eu falei para você, vamos começar depois, a posteriori, a fazer um movimento nessa linha. Aplicar o desconto máximo de 90% para os empresários individuais. Respondi? Próximo. Silas ou Klein? Ô, Berterson, beleza? Eu gostaria que você explanasse um pouco as principais ideias que você implantaria no nosso conselho. Vamos lá, Klein. Tanto que vocês já devem ter lido o meu material de campanha, está algo em torno ali de 16 propostas. Algumas estão tentando ser construídas a posteriori, mas está fechada nessas 16 em quais situações, Klein? Eu observo que existe ao longo dos anos, dentro do nosso conselho específico, eu falo do Conselho Federal, muita boa ação ou boa intenção em algumas áreas e pouco resultado nelas. Eu vou falar algumas que eu vejo. A engenharia, ela tinha que ser considerada, o exercício legal da engenharia tinha que ser considerado como crime. Primeiro deles, isso aí é o que eu gosto de colocar de imediato.
Acabar com a figura de que qualquer um pode se meter a construir casa, ou construir um sobrado, ou fazer a plantação, ou ser um produtor agropecuário e não consultar um agrônomo, certo? Ou tentar plantar ou desmatar uma floresta sem consultar um engenheiro florestal, ou tentar fazer um aterro sanitário sem conversar com o engenheiro ambiental. Todo mundo pensa que é engenheiro, por natureza. Assim como todo mundo pensa que é médico e todo mundo pensa que é um pouco louco. A engenharia tem que ser tratada como ela é, uma ciência e uma profissão que trata de desenvolvimento econômico, tecnológico, científico e de qualidade de vida e segurança de uma nação. Enquanto ela não for tratada como crime, ela vai ser relegada sempre ao segundo plano. Da forma que a gente é relegado hoje, nós somos esquecidos. Certo? Só lembra de engenheiro quando aparece um problema. E mesmo assim, para pedir sugestão, não paga nem a consulta e nem quer pagar a visita. Outro ponto, Klein, e como você fala, mas como você pensa em fazer isso, Peterson? Simples. Eu digo que é simples porque não é difícil. Eu reuniria com a bancada dos nossos congressistas lá em Brasília ou aqui em Goiás e falaria, olha, tem um projeto de lei que está parado na comissão tal, criminalizando o exercício legal da engenharia. Quando é que ele vai ser votado? E colocar a minha equipe de assessores para acompanhar aquilo lá de perto. Lá de dentro. Lá de dentro. Outra situação. Cumprimento do salário mínimo profissional. Cumprimento do salário mínimo profissional, que esse é que dá uma polêmica terrível. E eu não estou querendo aparecer e não estou querendo desmerecer ninguém. Vamos à letra da lei. Eu gosto sempre da letra da lei. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar a tela para fazer a resposta com o documento. Só um minutinho, meus ilustres. Esse aqui, compartilhar. Vamos lá. Olha aí, Klein. No artigo 4º do Regimento Interno do CREA, compete ao CREA cumprir e fazer cumprir a legislação federal, as resoluções, as decisões normativas, as decisões plenárias baixadas pelo CREA e os atos normativos e os atos administrativos baixados pelo CREA. O que eu quero dizer com isso? O próprio regimento interno do nosso conselho determina o que tem que ser feito. Não sou eu que vou escolher o trabalho que eu quero fazer como presidente do CREA. Nós temos a resolução 397, que estabelece o salário mínimo profissional. Nós temos a lei 4950A de 1966, que estabelece o piso salarial da nossa classe. Então, não serei eu que vou criar nenhum tipo de animosidade com empresários ou com o mercado produtivo. Eu simplesmente cumprirei aquilo que está no regimento interno. Fazer cumprir a resolução. E a resolução fala que se não for cumprido o piso, tem que ser aplicada a multa. Se não for resolvido, propor as ações públicas necessárias. E ações públicas quer dizer o quê? Judicialização da causa nas instâncias que forem necessárias. Como? Sentar com o Ministério Público do Trabalho, sentar com o Sindicato dos Engenheiros e, em conjunto, jamais fugindo da responsabilidade de fiscalizar, que é do CREA, propor a estratégia e aplicar essa estratégia de uma ação para poder fazer valer isso. Mais ainda, a lei é constitucional. Muita gente fala que não é. A lei é constitucional. Outro fator interessante, não importa o nome, tá? Podem nos contratar com qualquer nome. Se a exigência para o exercício dessa profissão, desse trabalho, for registro no CREA, nós temos que ser amparados pela lei do piso. Ao empresário não dá conta de pagar, vamos pegar um caso, por exemplo, de uma Meirelli. O Alain, ele é um caso típico que a gente pode utilizar como exemplo. Não dá conta de pagar por questões de caixa, de faturamento, isso é compreensível. Não adianta você querer que o empresário contrate alguém matando o seu negócio. Então, faça a contratação proporcional. Você não precisa ter um profissional, dependendo da situação, 8 horas por dia. Você pode contratá-lo para ser seu responsável técnico. Tem resoluções do CREA que permitem ser até 3 empresas na quarta, se você for o sócio. 45 horas por cada uma, 15 horas, e mais a da sua empresa individual, que seria o caso do Alain, por exemplo. Ou outra situação, reforma trabalhista feita no governo Michel Temer. Sem paixões políticas, tá? Só estou fazendo uma lembrança histórica que aconteceu no governo dele. A reforma trabalhista que criou a figura do profissional horista. Já está na hora de nós, profissionais do conselho, o nosso conselho, começar a se imbuir nessa discussão. Como um profissional de engenharia, agronomia, meteorologia, geografia pode trabalhar no regime de horas? É possível? Não é? Se não for, por que não é? E se for, qual o mecanismo de cobrar isso aí? De regulamentar isso do ponto de vista. Uma outra, Klein, para não estender, deixa eu pensar uma aqui que ela é bem emblemática.
Essa nós começamos lá atrás. Tem conselhos, alguns conselhos profissionais, que pensam que podem tudo por via de resolução. Tá? Tem conselhos que podem tudo, eles pensam que são engenheiros pelo simples fato de que uma resolução deu poderes para eles poderem fazer tudo dentro da engenharia e de qualquer outra das geociências, sem ter formação acadêmica para isso. Eu tenho visto de maneira muito tímida os nossos conselhos não se movimentando nessa área. E vocês sabem de quais conselhos eu estou falando. Que pensam que podem tudo. Por resolução, eles estão podendo tudo, eles constroem até foguete a jato para poder colonizar o espaço. Nós temos que acabar com isso. Nós não temos que viver guerra entre colegas, porque nós nos complementamos no mercado de trabalho. Mas a gente também não pode ficar calado e muito menos aguardar que a boa vontade dos nossos presidentes de conselho de movimentar uma briga com eles. E falo uma briga no bom sentido. Se tiver que judicializar, que seja. Mas isso tem que ser resolvido de uma maneira muito rápida. Não é possível que um profissional de nível médio, que não tenha a carga horária de estudo que nós tivemos, queira executar atividades que são da nossa alçada acadêmica. Isso literalmente é colocar a sociedade em risco. Isso é literalmente colocar vidas em risco. Isso é literalmente colocar a economia em risco. Porque o prejuízo que se traz para uma situação dessa é quase que incalculável. Dentro dessa linha, claro, porque senão eu vou ter que discorrer das 16. Depois que me vier mais rápido aqui na cabeça, mas a gente pode ir conversando outras no decorrer da teleconferência. Responde para você? Silas. Silas, habilita seu microfone, quer fazer alguma pergunta? Opa, sim. Eu tenho um posicionamento referente à atitude do CREA, né? Você falou brigar referente ao piso salarial. Mas a gente vê que até o próprio governo, mesmo sendo contra, eu sou a favor do Estado mínimo, né? Mas voltando à parte, nenhum governo apoia esse piso salarial. Tu pega as prefeituras, faz concurso para engenheiro civil, salário, 1.500. Pá, então, ou seja, o CREA não está nem atuando nem no básico, pô, né? Tipo, chegando assim, embargando esse tipo de concurso público. Cara, nós temos o PIS amparado para lei tal. Vocês têm, como governo, você tem que ser o quê? Exemplo. Ou seja, eu vejo o CREA não atuando nem no básico. Outro exemplo. Fiscalização, fiscal de obra. Também voltando para a parte pública aqui. Eu tenho exemplos aqui na minha cidade, em Formosa. Nenhum fiscal de obra é da área. O CREA também deveria ter agido na época do concurso público. Como é que você vai colocar um dentista para ser fiscal de obra? Eu tive problemas aqui, e não sou eu, amigos, que o fiscal de obra chegava na nossa obra para a gente ter a BITS, não sabia nem tirar uma área. A gente tinha que pegar e ensinar os caras, não, faz isso aqui, é isso, o cálculo é esse e tal, a planta, esse lei é assim, assado. Ou seja, o CREA não está nem fazendo nem um feijão com arroz. E um outro posicionamento que eu vejo como recém-formado, tenho 3 anos de formação, é esse excesso de taxas, né? Que nem o próprio amigo, o Alan, falou, né? A gente vê nos outros conselhos que geralmente paga só uma taxa, a anuidade. E uma manutenção, que é coisa simples. Vamos dar um exemplo da própria OAB, no caso. Você paga uma taxa um pouco mais alta, só que o profissional não tem que ficar pagando cada processo um valor. Tem como uma proposta diminuir essas taxas, ou pelo menos abaixar o valor delas, porque tem uma taxa que é de projeto e uma taxa de execução. Você tem uma proposta para diminuição? Silas, a pergunta é boa, viu? A colocação é boa. Muito boa mesmo. A questão que você colocou, nós compactuamos numa seguinte ideia, Estado mínimo. Mas o que é o Estado mínimo? Aonde que o Estado não deve entrar e aonde que o Estado deve atuar? O nosso país ainda não está suficientemente, assim, vamos dizer, preparado para esse conceito. E não por causa da população, e sim por causa de quem está lá nos representando nas esferas máximas do poder. Tá? Porque o Estado mínimo só é para a população, mas para eles é o Estado máximo. Tá? Com todas as suas benesses e todas as regalias possíveis e impossíveis que a gente possa imaginar. Só um gancho nesse assunto para entrar diretamente na sua colocação, os nossos magistrados, juízes, desembargadores, pedindo um auxílio saúde de R$ 1.200, sendo que aqui em Goiás todos têm um plano de saúde e um dos melhores planos de saúde que eu posso dizer do país.
Qual que é a justificativa que a gente tem para isso? Ou seja, o Estado ele só tem que ser mínimo para nós, mas ele nunca vai ser mínimo para eles. A gente não vê nenhum tipo de abnegação ou abertura de mão de benefício em prol do país. Então, eu concordo com você, mas eu vou muito, assim, pesando essa questão, porque senão a gente começa a discutir aquilo que você também colocou. Eu sou defensor da economia de mercado. Na economia de mercado, na economia livre, você vale o que você produz, o que você trabalha, certo? O quanto você está disposto a se empenhar em prol de vender o seu trabalho, o seu produto, certo? O seu conhecimento. Só que aqui no Brasil a gente tem uma coisa que chama exploração de mercado. Então eu sempre falo que a economia de mercado não pode vir acompanhada da exploração de mercado, que é o que é feito conosco. Nós somos explorados pelo mercado. Explorados da pior maneira possível. Você deu um exemplo clássico, tá? De profissional que é contratado para ser fiscal que não sabe sequer tirar uma metragem linear. Às vezes você pedir área é muita coisa, certo? Uma metragem linear que é mais básica. E qual que é o movimento que a gente vê em relação ao nosso conselho nesse ponto? Muito tímido. Ele é tímido. Eu não vou falar que não está fazendo, porque eu seria leviano em falar isso, tá? Porque eu não estou acompanhando por dentro a atual gestão, e nem as anteriores, mas eu vejo de uma maneira muito tímida. E sempre gosto de falar e ir na letra do texto. Fica parecendo um pouco professoresco, um pouco chato, mas é porque você mesmo falou, puxa, tem 3 anos que eu estou atuando e não vejo. Sabe por que não está vendo, Silas? Vamos aqui, rapidinho aqui, ó, nesse daqui. Quais são as atribuições do nosso conselho? O que ele tem que fazer grifado de amarelo? É missão do CREA. Fiscalizar, controlar, orientar e aprimorar o exercício das profissões. Ele tem que trabalhar até o quê? Além da fiscalização, para o aprimoramento das atividades profissionais, que elas possam ser exercidas isolada ou em conjunto com o CONFEA. Vamos mais longe? Deixa eu pegar aqui. Promover estudos e campanhas de valorização profissional e medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico e cultural. Ou seja, nós temos que fugir desse mantra que o CREA existe só para poder fiscalizar. A gente só escuta isso, eu não sei se vocês já escutaram, eu estou cansado desse tipo de colocação. E o CREA existe com 2 funções, Silas, que é fiscalizar o exercício profissional e defender a sociedade. Eu mostrei para você no texto, no regimento interno do conselho, vocês viram aí? Vocês viram o texto que eu mostrei? Viu, Klein? Viu, Silas? Grifado de amarelo? Quais são os deveres, quais são as obrigações, quais são as atribuições do conselho? Então, é muita coisa a ser feita. Isso que você está passando seria o início da solução dos problemas. Tá? O CREA tem que começar a se fazer valer, igual a OAB e o Conselho de Medicina, o Federal de Medicina, fazem. É falar e ser ouvido, é falar e ser respeitado, é ser chamado para os debates. Não é chegar com a decisão pronta e garganta abaixo a gente ter que aceitar, que é o que eu passei a ver depois que eu entrei para o plenário. A gente é de pouco questionamento, de questionamento tímido, mas a gente acata tudo calado. Esse ponto que você colocou da RT, ela é indiscutível. Isso é indiscutível. Poderia se criar o quê? Uma figura de anuidade única. Você fazer um cálculo matemático, econômico, financeiro, analisando receitas e despesas do nosso conselho, o que seria o mínimo necessário para ele se manter. Primeiro que o conselho não tem que dar lucro. Certo? Ele não é iniciativa privada, ele tem que ter receita e despesa zerando. Se ficar no 0 a 0, ótimo. Tem que ficar no 0 a 0, é o ideal. Se tiver uma sobra, ótimo. Essa sobra ela tem que ser utilizada em prol da entidade. A gente pegar a RT e a anuidade, converter numa taxa única ou estabelecer um valor um pouco maior de cobrança para desonerar a cadeia produtiva. Porque não há sentido você ficar cobrando, por exemplo, a RT de substituição. Você faz aí você tem que cobrar de substituição, que a gente comece a apresentar propostas, porque tudo, Silas, infelizmente, fica amarrado ao cumprimento de leis e de resoluções. Existe a Lei 594, que criou os CREA e o CONFEA, e tem a Lei 6496, são todas de 66, que estabeleceu a figura da RT. Então, não se pode negar receita. Não se pode negar receita. Mas eu mostrei lá para vocês, qual que é a outra atribuição do CREA? Estabelecer campanhas de valorização profissional e de desenvolvimento técnico e científico dos profissionais. Eu penso muito no seguinte aspecto. Muita gente, Alain, Klein, Silas e Clemenceau, reclama porque paga. Mas a reclamação maior é porque não tem retorno.
porque não tem retorno. Se você, Silas, pagasse todas as suas ARTs, sua anuidade, e sentisse um retorno mínimo do seu conselho, você ainda iria continuar reclamando, porque isso pesa no seu bolso de alguma maneira. Mas talvez você reclamaria menos. Não, mas a reclamação ela é justa. Eu reclamaria de alguma maneira, porque é natural, a gente está sempre querendo o melhor. Mas você não vê esse retorno mínimo, você não vê campanhas de valorização. E que tipo de campanha? Na mídia. Nós temos que aparecer na mídia, e é na mídia televisada, não é só YouTube, não é só redes sociais, não. As pessoas ainda assistem muita televisão. E essa campanha de uma vez por ano, fazer um vídeo institucional e jogar na mídia falando que existe o CONFEA e o CREA, ele é pouco. Ele não é muito pouco, não, ele é pouquíssimo, ele é quase nada diante do problema que a gente está vivendo. Então, eu trabalharia do seguinte viés: apresentaria a proposta para se rever a cobrança de ART por toda a ART, estabelecer um patamar, estabelecer um limite que permita ao alcance da receita necessária para se manter o conselho. Alcançou, acabou aquilo ali. Não é possível, então vamos estudar em conjunto, todos os conselhos têm profissionais de elevado calibre, para poder analisar qual que é o ponto ideal de cobrança para todo mundo, o que a gente pode isentar. Vamos começar a verificar aquilo que não precisa ser cobrado. Por exemplo, projeto. Um projeto de até X metros quadrados, ou até X KVA, ou até X BTU, o profissional não precisa cobrar, não precisa pagar por ele. A partir disso aí, você já começa a fazer um escalonamento de cobrança. E até porque tem um outro ponto importante. Se vocês não são associados à mútua, não são inscritos à mútua, todo profissional, toda RT que é emitida, toda, sem exceção, 1/5 dela vai para a multa, você estando dentro dela ou não. Certo? Então, ou seja, nós estamos financiando a nossa caixa de assistência e a gente ainda tem que pagar anuidade para estar dentro da caixa de assistência. Ou seja, é uma bitributação, é como se a gente estivesse pagando 2 vezes para ter o mesmo direito ao benefício. Tanto que a minha proposta, ela fala reavaliar o conselho. Nós temos que reavaliar isso. Já chegou a hora. A lei de criação do nosso conselho é de 1966. No final do ano completará 54 anos. Ela foi reformada em 2 situações. Eu estou falando isso que quase que é um mantra, Klein. Ela foi reformada 2 vezes, uma para criar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e outra para criar os conselhos federais dos técnicos e federais de técnicos agrícolas. Mas não é reformada para aquilo que interessa à categoria. A classe, a engenharia, o conjunto dos profissionais que sustentam esse sistema gigantesco, porque ele é gigantesco. Nós sustentamos ele, nós somos contribuintes compulsórios dele. Nós somos obrigados a pagar. E não temos a visão, nós não temos nem a sensação, para concluir a resposta do Silas, nós não temos nem a sensação de se cumprir aquela parte que eu mostrei para vocês. Promoção de campanhas de valorização. Porque isso aí, Silas, é um meio de abrir o mercado para a engenharia e demonstrar que, para se fiscalizar um engenheiro, tem que ser um engenheiro. O CREA tem que deixar isso muito claro. Para se fiscalizar um engenheiro, você tem que ser engenheiro. Você tem que estar, pelo menos, no mínimo, inscrito no CREA. Não vou dizer que você tenha que, por exemplo, ser necessariamente um engenheiro civil fiscalizando uma obra. Pode ser um eletricista que tenha o mínimo conhecimento necessário fazendo isso. Mas não permitir, até porque se invalida aquele conceito da CAT. A CAT não tem que ser assinada por um profissional da área para poder te permitir ter sua certidão. Quem fiscaliza não é da área. Ele fiscaliza errado. Quem vai assinar vai chancelar algo errado. E você vai passar para frente algo errado? Você está vendo que o efeito em cascata ele é maléfico para toda a cadeia? Eu proporia alteração das leis, e uma revisão dessa forma de cobrança, de maneira muito objetiva. Isso ao CONFEA, que é a nossa entidade maior, e trabalharia para isso acontecer no dia a dia. E, enquanto a cobrança existir, fazer com que o recurso seja muito bem aplicado, diga-se de passagem. Muito bem. Respondi a sua pergunta? Próximo. Clemenceau quer fazer? O Alan tem outro? Ou o Klein tem? Quero. Eu tenho vários tópicos, vou falar alguns dos tópicos aqui, para a gente conseguir dentro do prazo. A questão até é interessante por você já ter sido da CELG, e agora nós temos a Enel. Eu acho que seria importante também o Conselho, ele está tentando buscar mais proximidade dos profissionais com a Saneago e com a Enel, porque eu acho que está muito distante, tudo que a gente precisa desses órgãos, às vezes tem muita burocracia, muita dificuldade, então acho que seria importante a gente ter essa mais proximidade ou mais facilidade para resolver algumas coisas com esses órgãos que são empresas do nosso dia a dia, né? Sempre a gente está precisando aí, tá resolvendo qualquer situação com eles, até para iniciar os empreendimentos.
A questão da multa, vou falar alguns tópicos rápidos. Eu sou associado da Mútua e vejo assim, talvez, acho que tinha que ter uma proximidade maior do CREA em relação à multa para facilitar ou realmente nos dar mais facilidades de você, benefícios, na verdade. Por exemplo, eu tentei renovar meu plano de saúde, até migrar meu plano de saúde, e entrei em contato com a multa, mas eu não vi que tinha vantagens. Então, ficava até mais caro do que o que eu já tenho hoje. Então, seria um outro tópico. E é isso aí, porque senão vai tomar o tempo dos demais colegas. Vamos lá. Só habilitar aqui. Tá aberto. Professor, eu coloquei no chat, vê se apareceu aí para vocês o número de um processo. Eu mandei depois, se vocês tiverem curiosidade, certamente a terão. Esse processo ele está na 6ª Vara Federal Civil aqui em Goiás. É um processo que eu me manifestei a respeito dele enquanto eu estava dentro do plenário, não, eu já tinha me afastado, certo? Mas eu já tinha tido conhecimento a respeito dele antes, e depois, eu estava no plenário ainda, eu estava como conselheiro lá antes de me licenciar. Esse é um processo onde o CREA está processando a Saneago. O CREA está processando a Saneago, certo? Um processo que ele conta, como é um documento público, ele conta com a minha total discordância. Até porque o objeto dele foge do objeto princípio, que pelo menos no meu entendimento, quero deixar claro que não estou acusando ninguém, é uma interpretação que eu tive, a interpretação é livre, certo? O objeto dela foge da função do nosso conselho. Então, eu sugiro que vocês depois deem uma pesquisada para vocês entenderem. Eu tenho algum material aqui que eu posso publicar depois. A gente está falando de proximidade com as empresas, com uma empresa de Estado, a gente tem uma ação aqui que está criando uma animosidade com a empresa de Estado. O presidente da Saneago foi citado nesse processo. Em vez da gente ter a relação estreita, certo? Respeitosa, até porque, Clemenson, tem um detalhe, o conselho de classe, ele não tem que ser parceiro de empresas, ele não tem que ter nenhum tipo de relação amigável com a empresa, ele tem que ter relações institucionais, mas dentro da relação institucional tem que ter o respeito e tem que ter a boa convivência política. Exemplo que eu dou disso aqui, vou falar em relação à minha ex-empresa. Empresa pela qual eu trabalhei durante 13 anos e tenho ótimas recordações lá dentro. Conheci um quadro técnico de primeira categoria, mas que não foi valorizado com essa nova administração. E hoje a população goiana paga caro por uma qualidade de serviço péssima e pelo mínimo de atendimento que, às vezes, mesmo dificultado tinha. Eu já fui informado e equipes que foram visitar a empresa, a Enel, para fiscalizar, não foram impedidos de entrar, ficaram lá na recepção, esperando a boa vontade de adentrar a empresa. Primeira grande regra que eu tenho que colocar aqui, sempre de maneira objetiva e direta, ninguém gosta de ser fiscalizado, certo? A gente tem uma resistência natural a ser fiscalizado. Só que o nosso conselho, ele é um conselho federal no exercício público de uma atividade pública. O poder dele é de polícia. Ele não tem que pedir licença para poder fiscalizar ninguém. É uma empresa de engenharia, Clemenson, ele tem o direito e o dever de entrar para fiscalizar. Não tem que pedir autorização lá na portaria, falou, estou com uma ordem de serviço, por favor, eu quero adentrar a empresa. Eu gostaria que eles fizessem isso com um fiscal de rendas, um fiscal da Secretaria de Economia do Estado de Goiás, ou com um fiscal do INSS, ou com um fiscal da Receita Federal. O fiscal não vai pedir, olha, por favor, eu quero ver os seus livros. Ele chega com a notificação, com a ordem de serviço, eu vim te fiscalizar, preciso disso, o quê? Ou, por favor, na época da CELG estatal, uma sala do Tribunal de Contas dentro da CELG, Clemenson, exclusivo para o Tribunal de Contas do Estado. Quando eles iam fazer os processos de fiscalização de contratos, fiscalização de cumprimento orçamentário, tinha a sala deles de trabalho. Por que eu tenho que ficar pedindo licença para uma grande empresa do ramo de engenharia registrada dentro do CREA para fiscalizá-lo? Eu não tenho que pedir autorização para ela. Com todo respeito a todas as grandes empresas do nosso estado, aos empresários, que eu estou ao lado deles, principalmente nessa dificuldade toda, mas eu, no exercício da função de presidente de um conselho de classe, eu não tenho que pedir autorização para fiscalizar. Eu não tenho que pedir autorização para o Alan para poder fiscalizá-lo.
Eu não tenho que pedir autorização para o cliente para poder fiscalizar a obra dele, eu posso chegar lá a qualquer momento e falar, cadê a placa? E se não tiver a placa, multa. Multa por causa de uma placa. Outro absurdo, mas como está escrito, a gente tem que cumprir. É um Estado democrático de direito, é o império das leis. Está escrito, nós temos que cumprir. Se não cumprir, nós estamos incorrendo ou em crime, ou em infração, ou em alguma coisa semelhante. O que a gente tem que fazer, Clemenceau, é demonstrar que o conselho existe, e o conselho tem que ser respeitado. Eu resumiria tudo que eu falei, às vezes eu vou dando muita volta, mas é para poder chegar no ponto principal, um pouco professoresco, um pouco didático demais, às vezes até prolixo, mas não da maneira cansativa, para dar resposta clara. O conselho ele tem que ser respeitado. Quem entrar aqui no Estado de Goiás e falar, olha, eu vou desenvolver a engenharia, a agronomia e a geociência dentro do Estado de Goiás, eu vou saber que eu vou ter um conselho de classe que vai estar me fiscalizando. Se eu não cumprir, eu serei multado. E se eu não cumprir a multa, eu serei processado, porque o conselho tem que ter as armas para isso. Respeito, eu digo isso de uma maneira muito tranquila, porque OAB e CFM se fazem respeitar. Eles se fazem respeitar. Não cria guerra com ninguém, você não vê o Conselho de Medicina brigando com donos de hospitais, pelo menos eu não conheço. Eu não vejo a OAB brigando com donos de escritório de advocacia ou criando animosidade com quem quer que seja. Não quer dizer que o CREA tem que fazer isso, mas ele tem que começar assim como impor como conselho de classe. Porque é dever dele lá no regimento interno subsidiar os meios para o desenvolvimento da nossa profissão. Quando não se faz isso, não está cumprindo o regimento interno. E, em contrapartida, está abrindo brecha para um processo na esfera administrativa, porque você está deixando de executar uma atividade que é sua. Consegui responder o que você me perguntou? Próximo. Vai lá, Alan. Voltando um pouco no que a gente estava, vou ser bem breve, né? Até um pouco repetitivo, mas interessante para a gente esclarecer alguns pontos. Até mesmo porque dois pesos e duas medidas. Um amigo meu me procurou, caso verídico, falando, Alan, eu fui notificado que minha empresa não é registrada. Aí como eu orientei, eu falei, procure o CREA, né? Registre sua empresa para tirar a notificação para não virar multa, né? Perfeito. Assim ele foi e procurou. Só que, quando ele procurou o CREA, lá no CREA informaram ele que ele não tinha obrigatoriedade da empresa dele ser registrada. Aí vem o porquê. Porque na nomenclatura da empresa dele, na razão da empresa dele, estava como incorporadora, né? Sendo que exerce no estado do Goiás a mesma atividade que a minha empresa exerce, né? Ou seja, eu tenho obrigatoriedade por ter isso na minha empresa, de ser uma construtora e ele não ser incorporadora, e já ele está desobrigado, sendo um profissional também, ou seja, ele só vai pagar a anuidade dele e não tem a necessidade da empresa dele ser registrada no CREA, né? Isso aconteceu, eu presenciei e eu tinha orientado até então a procurar o CREA, trâmite normal, fazer o cadastro da empresa, né, pagar a anuidade, recorrer para não virar multa, e aconteceu essa situação. Então, e eu ouvi, inclusive, do atendente do CREA, que tinha algumas pessoas fazendo a mudança na alteração contratual do contrato, né, da empresa, para a incorporadora, justamente para não pagar o CREA. Olha a que ponto chegamos. Assim, né? Então, tem que ser suscitado, e o CREA que tem que tomar essa responsabilidade para que isso não ocorra, né? Isso ocorre muitas vezes porque a gente busca meios de não ser onerado também, de ser bitributado. Então, isso é uma questão que me chamou a atenção, né? E eu gostaria de saber alguma posição, se você pensa algo a respeito disso. Silas, já faça a sua também, porque a gente está caminhando já para o final, aí eu tento responder por atacado. Eu já anotei aqui a do Alan, você faz a sua ponderação para a gente tentar, às vezes, otimizar no tempo. Não, beleza, era só um apoio mesmo, que um amigo meu formou em Geofísica pela UNB, e o CREA não está tomando partida referente ao projeto de lei 7686 de 2017, para atribuir o geofísico como profissão. Só como fosse... Como uma ajuda mesmo, se porventura o senhor for presidente do CREA do Goiás, dá uma força lá nesse projeto de lei. Tá, eu anotei aqui, é o 7686? Isso, 2017.
2017. Eu admito que eu não sabia, não tinha conhecimento dessa questão, não sabia mesmo. Vou dar uma pesquisada e depois eu te encaminho uma resposta, tá? Alan, o que você está comentando comigo, eu vou colocar de uma maneira mais ampla. Inclusive, faz parte, não estou enganado, até do meu programa de trabalho. Isso se chama ausência de uniformidade de informações. Você passou uma informação, chegou lá é outra. Aqui o tratamento, pelo que eu entendi da sua explanação em Goiás, para empresas incorporadoras, é uma, certo? Mas fora é outra. Ou seja, aí você cria aquele choque de desentendimento. Olha, eu tenho que estar inscrito ou não? Eu tenho que pagar ou não? Ou eu altero o meu objeto social do meu estudo, lá no meu contrato, ou do meu estatuto, para poder desonerar, mas eu continuo executando engenharia, mas eu fico sem registro no CREA, ou seja, é como se fosse um estímulo a você falsificar, dar informações falsas, a você tentar, de mecanismos ilegais, enganar o seu próprio conselho. Tá? Eu tenho uma das minhas propostas, eu costumo dizer isso, o atendimento do nosso conselho, ele não é ruim. Certo? O atendimento, a visão que eu particularmente tenho do atendimento do CREA, estou falando aqui da capital, e não acredito que no interior não tenha a mesma qualidade. Só que eu entendo que está faltando aquele plus, aquele upgrade. Tá? Nós estamos falando de uma situação atípica que a gente está vivendo, isolados de famílias, isolados do ambiente de trabalho convencional, às vezes isolado do mundo como um todo, e a gente tem que começar a rever essas questões. O atendimento ele tem que ser o quê? Voltado para o público, exclusivamente para o público, dando resposta e solução para o público. Tem certas situações que não tem que subir mais para a ouvidoria. A ouvidoria tem que ser a última linha de ação de uma entidade de classe igual a nossa. O atendimento presencial ou virtual, ele tem que te dar a solução, a explicação clara e objetiva. Você tem que sair de dentro do seu conselho de classe, como profissional, bem orientado. E se você não tiver o conhecimento, você saber a quem recorrer, saber que aquela informação tem um lastro. Você vai saber que está no documento tal, no procedimento tal, na adesão normativa tal, na resolução tal. O que eu vejo nisso aí? Treinamento maciço de atendentes. Precisa aumentar o número? A princípio, não vejo isso. Mas é treinamento, um calendário de treinamento constante. A gente acabar com essa figura de contratar, dar um treinamento ali no período período probatório, período de experiência, e colocar para trabalhar e você vai aprender no dia a dia. Não é mais assim. A receita que esse conselho nosso tem, ela é milionária. Ela está aí na casa dos seus 48, 50 milhões de reais ano. Tá? Não se justifica esse tipo de situação que você está colocando, que é uma entre várias. É uma entre várias. Como que eu me posiciono nisso, de maneira muito clara e objetiva? É uniformizar procedimento. Não tem, então nós vamos ter que fazer isso. Quer seja aplicando procedimento de ISO, normatizando tudo em livros, certo? Em catálogos, em manuais e coisas do gênero, para na hora que o profissional precisar de um auxílio, qual que é o tema? Registro de empresa. Qual que é o subitem? Construtoras e incorporadoras. Qual que é a obrigação? Se for construtora, tem que ter. Se for incorporadora, não tem que ter. Se for as duas, tem que ter. Se for só uma, não tem. Ou seja, na área elétrica, na área de agronomia, na área de mecânica, na área de florestal ambiental, não dá mais. Aí é o ponto, Clemenceau, voltando lá no livro de ordem. Lá no livro de ordem, que eu te falei dos recursos aplicados na implementação dele. Não estou dizendo que foram mal aplicados. Longe de mim fazer essa colocação, independente de estar dentro ou fora da presidência do nosso conselho. A gente tinha que ter investido em atendimento, em normatização de procedimentos. Nós temos que seguir normas, nós temos que seguir regras. Então, o atendimento tem que ser normatizado, tem que ser escrito, tem que ser regulamentado, para que a gente não tenha esse tipo de situação. E mais ainda, Alan, aí vem, Klein, em conjunto de uma proposta que eu estou colocando, que é a criação de uma plataforma de capacitação via EAD. Tá? Não curso superior EAD, não graduação EAD. Cursos de curta duração. Cursos de curta duração. Exemplo, preenchimento de ART. Um curso online, disponível 24 horas por dia, gratuito para quem tiver com a sua anuidade paga,
para você entender todos os passos do início, meio e fim do preenchimento de um RT. Didático, aquela coisa didática. Tá? Que tipo de outro curso? Sei lá, vamos pegar aqui, gestão de projeto em uma obra. Esse curso ele já tem que ser disponibilizado de maneira gratuita. Curso de atendimento, fazer uma plataforma EAD no interior do CREA, o servidor entrou, é novato, ele vai fazer o curso EAD. Vai ter o curso nível médio, básico, intermediário e evoluído, avançado. Para você ir pegando essas etapas e se auto-preparando para assumir sua função dentro dos 90 dias. Então, a gente tem que ter muito esse feeling nesse primeiro momento de uma possível mudança, de uma nova forma de se ver o nosso conselho, para não ficar no proselitismo. Falar que nós vamos fazer tudo e, no final das contas, nós não vamos fazer nada. Tá? Tentar. Alan, eu sempre falo o seguinte, se você tenta de verdade, a coisa dá certo. Se você tem a boa vontade e está cercado de boas pessoas, de uma equipe que vai te ajudar nisso, a situação dá certo. Não foi à toa que eu escrevi as minhas 15 propostas dentro daquilo que muita gente falou assim, mas isso é o óbvio, ululante. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso. Mas então por que não está feito? Por que não está sendo aplicado? Por que a gente não vê o resultado aqui na ponta? Tá? Eu sei que eu respondi a sua pergunta de uma maneira mais genérica, porque é um assunto que eu tenho que me aprofundar mais nele. Mas quando eu peguei a essência, é a ausência de uniformidade. Você entra na recepção, te falam A, você vai lá no departamento, falam B, na hora que você chega lá no atendimento, falam C. Então falta esse, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, esse casamento de informações. Até para que você não tenha que subir. Você já vai da recepção você vai embora, você não perca tempo com isso. Mais alguma, pessoal, para a gente aqui, porque parece que nós estamos com limitação de tempo aqui. Eu tenho até as 8h10 no máximo. Mais alguma pergunta, alguma colocação, Silas? Eu até escrevi no chat, referente à punição de documentos falsos em licitação. Eu trabalho numa empresa que mexe com obra pública, né? E eu acompanhei algumas licitações presenciais municipais que eu vi na hora que o acervo era falso. Como é que o CREA pode se posicionar? Porque se o profissional usa isso, para mim deveria ser cassado o registro dele. Boa. A própria empresa em si deveria ser cassada, né? Boa. Alan não, Silas. Essa pergunta, se eu não estou enganado, eu respondi ontem numa live que eu fiz com acadêmicos, não sei se vocês puderam assistir. Ontem eu conversei com 5 acadêmicos. 3 acadêmicas, uma de engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, e 2 acadêmicos, um de agronomia e um outro colega de tecnologia em controle e automação industrial. Teve uma situação nesse sentido. As punições dentro do sistema, Silas, são brandas. Eu diria que elas chegam a ser até vergonhosas. Para o profissional ter o seu registro cancelado, ele tem que aprontar algo muito sério, e muito sério mesmo, diga-se de passagem, muito sério, e isso aí fica a cargo do nosso Conselho Federal. Tá? Fica a cargo do nosso Conselho Federal cancelar o registro pelo período máximo, se não estou enganado, de 5 anos. Antes disso, você tem uma advertência reservada e uma censura pública, que eu, particularmente, até hoje não consegui entender o que isso constrange a pessoa de alguma maneira. Eu chamar um mau profissional dentro de uma sala e chamar a atenção dele de maneira reservada. Ótimo, eu só falei, o erro dele continua. Ou o erro dele vai ser repetido, aí ele vai tomar uma censura pública. Aí ele só pode ficar na censura pública, porque é o que a lei estabelece de punição, se eu não estou enganado, a lei 594, no seu artigo 73 ou 72, eu não me recordo aqui de memória agora. Se não tiver uma alteração legislativa no seguinte aspecto, de se suspender da autonomia para os conselhos regionais, mediante processo administrativo, garantido o direito ao contraditório e ampla defesa, de suspender o registro de profissionais por um período, por exemplo, X, vamos imaginar que o cidadão seja um acobertador, ou caneta de ouro, igual a gente conhece. Foi pego, fez o processo, ele se defendeu, ficou constatado a irregularidade, 30 dias de registro suspenso. 30 dias, um exemplo. Reincidiu, dobro, 60. Fez de novo, suspensão do registro por um período, sei lá, de 180 dias. Insistiu, cancelamento do registro. Isso não tem ainda tipificado, então você não pode aplicar punições
que não tenha lei que a regulamente. E aí nós temos a lei que regulamenta. Então, isso aí é uma forma que eu, particularmente, vejo como um estímulo ao péssimo profissional. Não é nem o mal, não, ao péssimo. Ao péssimo. Porque quem faz isso, ele incorre em crime. Isso é um criminoso. Isso é um criminoso. Não tem outro nome para se dar para uma pessoa dessa. Eu não vou aqui com vocês, e não se assusta, às vezes, pelo jeito mais exagerado de falar, mas é que eu aprendi no berço que quem comete o errado, ele está errado. Não tem menos errado, meio errado ou errado. Ele está certo ou ele está errado. Isso é crime. Isso é falsificação de documento. Isso tem que ser tratado com o rigor que a lei estabelece. Sabe como que o CREA pode fazer isso, Silas? Detectou documento falso, encaminha para a Polícia Federal. Simples, curto e direto. Não, mas ele não sabia. Não serei eu a fazer a investigação disso. Eu posso fazer na esfera administrativa. Na esfera criminal, vai para a Polícia Federal. E lá o profissional, a empresa, o empresário que se justifique e se explique. Porque eu já vi isso acontecer. Eu também já vi isso acontecer. Tá? E o que falta numa situação como essa, e foi conversada, se eu não estou enganado, foi ontem também com uma acadêmica de engenharia civil, futura colega de vocês. A mãe dela trabalha numa empresa onde estava reclamando dessa falta de conversa entre as comissões de licitação dos órgãos públicos e do CREA. Por que não fazer uma interligação de banco de dados? Nós estamos falando de um conselho que congrega a base da ciência tecnológica do país. Por que não fazer essa interligação de banco de dados? Não é abrir a estrutura do conselho como um todo. Vamos dar acesso à biblioteca de certidões de acervo técnico. Vamos dar acesso à pesquisa de ART. Vamos começar a criar essa figura de acabar com o mau corporativismo. Nós temos que ser corporativistas entre nós, sim. Nós temos que nos autodefender. Nós não podemos permitir que os de fora nos maltrate. Você não deixa ninguém entrar dentro da sua casa e maltratar a sua família. Entrar é dentro. Eu usei até de um pleonasmo vicioso. Corrigindo. Eu não gosto. Você não vai deixar ninguém entrar na sua casa e maltratar a sua família. Você não vai deixar um desconhecido falar mal da sua família. Você pode, às vezes, até ter animosidade com seus familiares. Mas o familiar se autodefende. Alto lá. Não fala mal do meu, não. Dentro dessa profissão nossa, a gente tem que começar a criar esse corporativismo. Só que a gente tem que começar a expurgar também quem pratica isso. E não é só expurgar do ponto de vista profissional, não. Eu não quero me envolver com essa pessoa, não. Essa pessoa tem que ser punida. E com o rigor mais difícil, mais pesado que tiver da lei. Certo? Tem que mudar a lei. Tudo eu estou voltando lá atrás, porque o nosso problema é legislativo. Nós temos que mudar a lei que nos criou. Nós temos que atualizar essa lei. Até porque ela é uma lei, na minha opinião, e a minha opinião e a de vocês e de qualquer outra pessoa é amparada pela nossa Constituição no seu artigo 220, ela é livre desde que ela não seja, que ela fira ninguém. Ela venha no sentido de caluniar ou difamar. É uma lei injusta. É uma lei que está defasada e ela não está praticando a justiça necessária para se punir situações como essa que você acabou de mencionar para mim. Tá? Eu creio que é o caminho que a gente tem que iniciar. É dar o pontapé, é provocar. E o presidente do CREA, ele tem por dever fazer isso. É dever dele fazer esse tipo de provocação. Se ele conseguirá ou não ter o resultado esperado, já não depende dele, não dependerá dele. Aí dependerá de ações do nosso Conselho Federal e dependerá de ações do nosso Poder Legislativo. Mas que tem que ser feita alguma coisa, assim, até para prestar conta para vocês, para nós, para vocês não, para nós, porque eu faço parte desse grupo. Até para prestar conta para nós de que está se atuando. Porque se está fazendo, eu não estou vendo. Se fez e colocou e nunca mais cobrou, vai ficar dentro da gaveta de alguém. Agora, se você faz, cobra e mantém constante vigilância, cedo ou tarde o resultado vem. E não é projeto de um presidente de CREA. Ele tem que ser projeto de uma entidade que reúne, congrega todos. Não é porque um antecessor meu fez algo bom que eu vou pisar em cima e vou começar do zero, não. Só que o meu potencial sucessor, se eu ganhar, ele tem que ter a mesma visão. O que foi de bom feito nessa gestão, eu tenho que continuar. Quais são os projetos que foram iniciados e não foram continuados? Porque senão, Silas, a gente vai continuar vendo situações igual a essa. Consegui explicar, responder o que você colocou? Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, já são 8h11. Quero agradecer a cada um de vocês pelo tempo que vocês tiraram. Vamos fazer aqui rapidinho para não ter para não demorar muito. 1 minuto para as considerações finais de vocês. Fiquem à vontade aí. 1 minuto rapidinho, só para a gente não ultrapassar aqui o horário.
Alguém quer fazer alguma colocação final? Não? Então, vamos lá. Eu agradeço, Silas, aos engenheiros civis Silas Negreiro, Clemenceau Campos e Alan Lopes pelo tempo, pela paciência. Espero ter respondido a pergunta que vocês fizeram. Ao nosso colega engenheiro agrônomo, Klein Fábio, que já foi um apoiador já de primeira linha, pelo que eu percebi, está muito otimista com esse processo eleitoral. Agradeço o tempo de vocês, estou à disposição para qualquer dúvida, e reforço, pesquisem, Clemenceau, você que fez a pergunta, que eu gostei muito dela, de passagem, relacionada ao relacionamento CREA, Saneago e Enel, pesquisa aquele processo que eu coloquei no chat. Tá? Você vai ler, não tenha pressa, tire as suas conclusões, eu vou evitar fazer qualquer comentário para não influenciar. Tire as suas conclusões e depois a gente conversa. E se for preciso, eu faço até uma teleconferência sobre ela. E nós vamos voltar numa próxima que eu já estou programando, aí eu gostaria muito da ajuda de vocês na divulgação. Nós vamos debater o porquê que as eleições no sistema Confea-CREA mútua não são pela internet. Eu tenho a minha visão sobre isso, certo? Bruno e eu, Bruno dos Santos Aguiar, candidato à diretoria administrativa da mútua, tem feito uma campanha de divulgação dessa matéria. Então, se vocês gostaram dessa live e se sentiram confortáveis em votar em mim, no número 33, eu peço também que vocês votem no 77, certo? Bruno dos Santos Aguiar, para diretor administrativo da mútua. Ele está com ideias muito boas para tentar interiorizar a mútua e fazer com que o recurso que tem dentro dos cofres da Caixa de Assistência chegue tanto para nós aqui na capital e principalmente para vocês no interior, que precisam de ter esse suporte para poder dar conta das suas demandas. Pessoal, obrigado. Só uma observação, como você falou da mútua, e eu citei a mútua e acabou que você não falou nada sobre a mútua. Justamente isso, eu acho que precisa, sim, ideias, né, e espero que o próximo, o candidato que você falou, que se ele ganhar, que ele tenha, sim, ideias boas, que ele consiga melhorar, porque a experiência que eu tive não foi boa, entendeu? Ou seja, eu imaginei que a mútua iria ter realmente plano de saúde, que é o caso, né, de valores mais baixos, mas não tem. Então, eu acho que isso sim tem que ser visto mesmo. Também, você fez uma colocação importante. Por que eu evitei entrar no assunto mútua? Eu não sou mutualista, eu já fiz parte, me afastei, e não me sentiria, às vezes, confortável de abordar alguns assuntos que são característicos de quem está inscrito. Até para não falar daquilo que eu não conheço, ou, como que eu posso colocar, expor alguma fragilidade ou outra que eu vejo como não mutualista da mútua. Tá? O Bruno ele não pôde participar, mas ele tem um projeto dele de material de campanha que é muito completo nessa área. Ele está organizando a vida profissional dele nesses últimos dias, porque ele trabalha na PUC. Nós vamos fazer uma live onde ele vai estar respondendo essas colocações. Tá? Eu não vou ofuscar o candidato, mas eu peço o voto para ele, porque ele é o meu candidato também, 77. Então eu vou conversar com ele para a gente estruturar um horário, para ele responder perguntas de quem é inscrito, quem está inscrito na mútua, igual você e tantos outros, e de quem não está inscrito, porque quem não está inscrito tem que conhecer também. Porque ele financia, igual eu falei lá, 1/5 da RT vai para a mútua. Você estando dentro ou fora, você está financiando. Então a gente precisa debater isso de maneira mais profunda. E para não, igual repetindo, não falar o que eu não conheço e não ofuscar o meu colega. Mas ele já está se organizando para a gente poder fazer isso nos próximos dias. Tá? Então não foi porque eu esqueci, não, foi proposital. É igual se ele fosse tentar responder do meu programa de campanha. Não tem quem é o candidato? É eu ou é ele? Então a gente tem que estar muito alinhado nessa linha, nesse pensamento. Tranquilo? Gente, obrigado então, até breve, qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço para vocês.